Glória a Jesus. Segundo Timóteo, capítulo 1. Segundo Timóteo, capítulo de número 1. Fecha os teus olhos, amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu venho aqui agora, Senhor Deus, te apresentar cada vida que está aqui, cada vida que está passando por esse processo de libertação. Pai, continua fazendo nas madrugadas o que o Senhor já tem feito. Pai, que no nome de Jesus nós possamos fluir, Pai, nos rios de águas vivas e degustar de tudo aquilo que o Senhor já está fazendo. Pai, toda honra e glória nós elevamos a Ti. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor. Eu chamo a Tua presença doce e perfeita. Eu chamo o Espírito Santo de Deus para me conduzir aqui e trazer, Pai, essa revelação, essa palavra. Que não seja eu, mas o Teu doce e amoroso Espírito na minha vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Segundo Timóteo, capítulo de número 1, tá? Glória a Deus. Vamos lá. Segundo Timóteo, capítulo de número 1. Abra comigo. Vamos ler primeiro, tá? Do verso 1 ao verso 4. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, enviado para anunciar a vida que Ele prometeu por meio da fé em Cristo Jesus. Escrevo esta carta a Timóteo, o meu filho amado, que Deus, o Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe dê em graça, em misericórdia e paz. Aí aqui no 3, dou graças por você ao Deus que sirvo, com a consciência limpa, como os serviram meus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações noite e dia. Quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria, tá? Então, Paulo aqui começa com uma saudação de afeto, ok? Ele inicia uma carta falando que ele é apóstolo de Cristo Jesus, tá? E aqui eu quero trazer um gancho para você. Quando Jesus te levanta, pastor, profeta, missionário, um homem ou uma mulher de Deus, você não é de uma denominação, você é de Cristo Jesus. Porque tem pessoas que acreditam, atribuem esse levantar ministerial a uma congregação. Mas se Jesus te chamou, você é levantado por Ele, ok? Então não deixa ninguém te manipular. Aqui você foi levantado pastor, apóstolo, profeta. Não, queridos, a gente é levantado por Jesus. Porque se Jesus não coloca no coração de alguém, você está entendendo? Porque tem gente que pensa assim, se eu for para outro ministério, eu vou perder esse título. Não, se você você não perde, porque Jesus que levantou você, amém? Quero que você coloque isso na tua cabeça, tá? E aí ele direciona uma mensagem a Timóteo. Então ele amava muito Timóteo. O Timóteo era seu discípulo, seu filho espiritual. E aí ele destaca o grande amor que ele tem aqui por Timóteo, ok? E ele sempre ora constantemente pela vida de Timóteo, tá? Agora eu quero abordar. Será que vocês estão preparados para isso? Não sei, tá? Então assim, aqui há uma ligação muito grande de Paulo com Timóteo, tá? Ele é filho espiritual, né, do apóstolo Paulo. Nós, quando vamos recebendo patente e hierarquia de intercessão, o Senhor nos usa em espírito à noite. O Senhor nos leva em lugares para orar por pessoas. Você não vai lembrar, mas o seu espírito trabalha o tempo inteiro. Quantos de vocês já falaram assim, apóstola? A senhora veio aqui em casa, abriu a janela, me ensinou como repreender os demônios, tinha um monte de demônio fora. Então, Deus, Ele, quando você adquire um certo nível de intercessão, você vai ver, apóstolo, a senhora veio no meu sonho, a senhora botou a mão em mim, depois que a senhora orou por mim no sonho, eu parei de sentir dor. Jesus, Ele usa assim, Ele usa dessa forma. Talvez para nós é uma coisa assim, mas como isso? Eu também não sei o mecanismo disso. Mas você recebe unção à noite, tá? Eu já vivi muita experiência assim, o Senhor me levar num lugar, eu receber uma unção, certo? O Senhor, é mistério de Deus que a gente não sabe.
Apóstolo, a senhora apareceu no sonho para mim e falou para mim tomar cuidado com isso e aconteceu exatamente. Você recebe profecia em sonho. Quem já viveu esse tipo de coisa? Então, queridos, é muito sobrenatural, sabe? Então, mas por quê? Porque você está ligado àquelas almas, àquela pessoa. De alguma forma, no âmbito espiritual, aquela pessoa se alimenta da palavra que você ministra, certo? Então vocês vão ver esse tipo de coisa, sonho, tá? Às vezes vocês falam assim, apóstolo, eu sonhei que a senhora jogava um óleo na minha cabeça, sonhei que a senhora trocava a minha roupa, ou seja, como se eu fosse um bebezinho, ou seja, sonhos que indicam transição, sabe? Um tempo novo. Então, assim, são mistérios de Deus que a gente não entende. Mas não todo mundo está preparado para isso, tá? Se é a gente mesmo no espírito, não posso afirmar. Se é Deus usando a nossa figura, porque é aquilo que você mais atribui, por causa que você busca, você está sempre ali vendo as lives, tá? Então você vai ver que você vai estar sempre vendo esse tipo de coisa. Pessoas vindo ministrar você, vindo às vezes te dar um conselho. Quando Deus quer falar comigo, Deus usa o apóstolo Joel, ele vem no sonho e ele fala. Ele fala bem assim no sonho, filha, não faça isso. Quando eu estou para tomar alguma decisão. Então eu sei que é o próprio Deus, mas Deus está usando o quê? A figura ali do apóstolo, é muito forte, tá? Então o verdadeiro relacionamento espiritual é baseado em amor, em cuidado, em intercessão constante. Tá? Líderes espirituais não apenas ensinam, gente, mas também oram e intercedem pelos seus discípulos. Eu oro por vocês na madrugada, mas eu também oro por vocês no meu devocional. Então, o verdadeiro líder, ele tem amor por almas. Ele tem amor por almas, tá? Então, gente, quando você vê alguém que é líder, mas não gosta de pessoas, não gosta de abraçar pessoas, isso não é genuíno. Esse evangelho, ele não é genuíno, tá bom? Eu quero que você entenda isso. Porque o verdadeiro evangelho, você tem que amar pessoas. De verdade. E quando você está em Cristo, Jesus, ele coloca um amor dentro de nós, descomunal, por pessoas, tá? Então, a verdadeira liderança, o verdadeiro líder, ele é marcado por amor, tá? Cuidado, intercessão. Então, agora, eu preciso que vocês entendam uma diversidade de linguagem de amor. Às vezes, você é uma pessoa almática, você gosta de palavras de afirmação. E para você, o amor é só isso. Mas o seu líder, ele gosta de cuidar, de ensinar, entendeu? Então a gente precisa também entender a nossa linguagem de amor, entender a linguagem de amor do outro, porque senão a gente entra nesse negócio de achar que não recebe amor, enquanto a linguagem de amor do fulano, do cicrano, é outra. Amém? Certo? Vamos cuidar agora do 5 ao 6. Lembro-me da sua fé sincera, como era a de sua avó Loide e de sua mãe Eunice, e sei que em você essa mesma fé continua. Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Ok? Então Paulo recorda, fala assim, Timóteo, você herdou algo da tua mãe, a fé da tua mãe, a fé da tua avó, tá? Você herdou algo que vem de família, né? E isso trouxe para você um chamado autêntico, uma fé avassaladora, né? E aí Paulo vai exortar ele aqui, ó, aviva o dom que ele já falou aqui antes na outra carta. Aviva o dom que você recebeu através da imposição de mãos. Por que aviva? Porque às vezes ele está sendo negligente com o dom. E é como eu falei para vocês, Deus vai te dar algo e ele quer que você use. Você precisa exercitar o que Deus te deu. E às vezes você recebeu um dom e você não exercita porque você já quer que... Você talvez pensa que o mecanismo dele funciona de uma forma que talvez você desconheça, tá? Mas todo dom, ele é ativado a partir do momento que você vai para cima. Tem alguém com enfermidade, com dor de cabeça, antes de dar o remédio, ora. Ok? Veio uma palavra no teu espírito... Não deixa quieto, fala, olha, veio aqui agora no meu espírito isso. Aí a pessoa fala assim, meu Deus, isso é de Deus, meu Deus,
Então assim, você tem que falar. Se não for... Agora, o que eu já ensinei vocês? Não chega, eis que Deus disse. Quando a gente está aprendendo a se mover no dom, a gente não tem muita certeza, porque às vezes a gente não sabe o que é a nossa voz, o que é a voz do Espírito Santo, o que é a voz do diabo, e a gente tem que aprender a discernir essa voz, ok? Mas se você for para cima, você vai ver o dom fluir. Então não chega falando eis que Deus, não. Fala, olha, eu senti, a sua pessoa fala, eu senti agora algo no meu espírito. Se for de Deus, a pessoa, meu Deus, isso é Deus. Ela vai falar, isso é Deus, ok? E aí Paulo está falando assim, aviva, Timóteo, o dom que você recebeu através da imposição das minhas mãos sobre você. Gente, ora por pessoas, declara cura. Você precisa, antes de usar o natural, usa as suas armas espirituais. Eu repreendo em nome de Jesus, eu cancelo em nome de Jesus. Eu já ensinei vocês e eu vou ensinar de novo. Quando eu vou num lugar ser atendida, principalmente num call center de telefone, para mudar linha, onde às vezes as pessoas são estúpidas, no banco, eu amarro os demônios da pessoa que vai me atender. Eu amarro todos os demônios, eu não expulso. Porque às vezes eu expulso, a pessoa volta a pecar, volta pior. Então o que você pode fazer? Às vezes você vai num lugar, a pessoa é mal educada, mas é os demônios que estão nela para te contrariar. Então o que eu falo? Pai, no nome de Jesus, eu estou indo agora naquele local, eu dou uma ordem, Pai, agora nas cortes celestiais, que todo demônio do Zezinho, do Pedrinho, da pessoa que vai me atender, ou qualquer pessoa, que eles sejam amarrados agora, que essa pessoa venha me atender bem, e venha ver, Pai, venha me atender bem, não porque eu mereça, mas porque a tua glória mora sobre a minha vida, a sua presença emana através da minha vida, e todo lugar que eu chegar, Senhor Deus, a tua glória é quem governa. Você vai ver que poderoso é isso. Amém? Estou ensinando uma chave poderosa. Eu uso essa demais. Principalmente quando eu estou em aeroporto nos Estados Unidos. O pessoal lá é muito bruto. Então, quando eu estou no aeroporto nos Estados Unidos, eu faço isso. A pessoa falta levantar minha mala. Isso não é coisa de americano, né? Eles são bem, principalmente às vezes com estrangeiro, né? Ok. Então, a fé herdada é uma herança espiritual que precisa ser mantida viva. Existe a fé herdada, você adquiriu isso porque existe uma linhagem, um DNA. Sua avó tinha uma fé avassaladora, sua mãe agora o Timóteo. Mas existe a fé que é construída no caminhar com Deus. Tá? Então existem vários níveis de fé. Então existe a fé, e existe a fé que é um dom de Deus dado, ok? E eu preciso dizer para você, se você tiver o dom da fé, o dom da fé supera todos os outros 8 dons do Espírito Santo. Porque se você tiver o dom da fé, você opera na máxima autoridade existente, em nome de Jesus. E se você opera na máxima autoridade, você vai falar, montanha move daqui para lá e ela move. Montanha move daqui para cá e ela move. Você vai falar, seja curado e é curado, porque você dá ordem. Amém? Certo? Vamos lá. Lembra da Sunamita? Quem sabe a história da Sunamita? O Espírito Santo me fez lembrar aqui da Sunamita. A Sunamita tem um filho, ele morre. E essa mulher, em vez de falar para o marido que o filho morreu, ela pega, acho que ela pede lá para arrumar o animal, ela sobe e vai atrás do profeta Eliseu, e ele tá com o Geazi ali. E chega lá, ela já chega aflita. E quando o profeta Eliseu vê a Sunamita, fala assim, Geazi, vai lá ver se tá tudo bem, porque ela não tá bem não, tá? E aí chega lá, ela fala assim, vai tudo bem. Olha só essa mulher. Ela não falou, ela não falou para Geazi que o filho estava morto. Presta atenção aqui. Ela falou, vai tudo bem, mas eu preciso falar com o profeta. Quando ela chega na presença do profeta, ali ela fala, eu não pedi filho, você profetizou, eu gerei um filho, agora ele morreu, agora você vai lá resolver. Ela não falou o problema dela com quem não podia resolver. Agora veja aqui, o cajado do profeta carrega autoridade, porque e unção.
Aí o profeta vai dar o cajado na mão de Geazi e vai falar: estende o cajado sobre o menino e não passe em lugar nenhum, não desvie da sua rota. Por que não desvia da sua rota? Para ele não ser contaminado, tá? E aí só que ele não desvia da rota, só que chega lá, o cajado não funciona. O cajado carregava a unção, porque aquele profeta usava aquele cajado. Só que o cajado só funciona na mão certa. Porque não é só o cajado, não é só a unção, não é só o dom, precisa da fé. E precisava da fé de Eliseu. Precisava da intimidade de Eliseu. O servo vai, levando o cajado, mas nada acontece. Então, querida, a ferramenta pode ser ungida, pode ser isso, pode ser aquilo, mas na mão errada não funciona. Porque precisa de um elemento chamado fé. Eu tô toda arrepiada, Deus está falando com alguém aqui. Ei, alguém está tentando roubar teu ministério. Ei, alguém está tentando te passar perna. Ei, alguém está tentando te caluniar. Ei, alguém está tentando te defamar. Eu preciso dizer para você, o cajado está na tua mão. E na mão de outro ele não funciona. Na mão de outro ele não vai. Adax colta labajai, rapalapantou chaya. Alguém está tentando te passar perna, te caluniar, falar isso e aquilo de você. Mas o cajado na mão de Geazi não funciona. Porque Deus deu autoridade para Eliseu. Deus chamou foi Eliseu e não Geazi. Lei de caçou rabagadaya. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas a nuvem da profecia chegou aqui. E assim diz o Senhor: não se importa com aqueles que tentam te difamar, com aqueles que têm tentado tomar o cajado da tua mão. O cajado na mão errada não funciona, porque o cajado foi dado na mão de Eliseu e não na mão de Geazi. O menino só ressuscita quando Eliseu chega. É de colabadiagasaia. Então aquilo que é teu é teu. Aquilo que funciona na tua mão só funciona na tua mão. Não tem Geazi, não tem incircunciso que rouba o que Deus delegou a você. Não foi homens que levantou você, não foi denominação que levantou você, não foi fulano que nomeou você, foi o Deus de Israel que levantou você. Aleluia. Então, queridos, uma fé herdada, ela é uma chama que deve ser continuamente alimentada. Então, eu ensinei para vocês aqui, certo? Quanto mais você alimenta a sua fé, mais você rompe em fé. E mais, por exemplo, você já tem um dom de curas. Quanto mais fé, mais ele vai fluir. Então eu quero que você entenda que você precisa ser um gerador ambulante de fé. Para isso tem que se afastar de gente negativa, de gente que reclama. Tem que andar com gente que conta testemunho, tem que assistir testemunho. Por quê? Se você assiste testemunho, se você se conecta com pessoas que só contam coisas do que Deus está fazendo, só vive no manto, você só vai romper em fé. Amém? Agora, então eu quero que vocês peguem essa visão, porque tem muita gente, tá? Que sai da nossa conferência, sai da nossa escola, vai na sua igreja, todo mundo cai no poder, mas tem gente que vai contar o testemunho para a pessoa errada, e essa pessoa mina a fé. Fala: não, isso aí é coincidência, isso aí não aconteceu de verdade não. Fala: tá repreendido, Satanás. Então o que eu faço? Quando as pessoas vivem coisas maravilhosas, dá vontade de voltar para casa e falar: conta para todo mundo. Eu já falo: não conta para ninguém. Deixa as pessoas ver a sua transformação. E quando as pessoas começarem a perguntar, você conta. Guarda isso como joia para as pessoas não jogar água na tua fé. Queridos, o elemento fé, tá? Ele é a chave do combustível, tá? Que move o coração de Deus. É a chave. Se você tiver fé, deixa eu achar aqui, peraí. Se você tiver fé, tudo na sua vida é possível acontecer. Amém? E eu já ensinei vocês gerar. E gerar é agradecer por algo que ainda não está físico. Mas se você viu isso, você já agradece por isso, em pouco tempo isso chega na tua vida. Sim ou não?
Agora, se você coloca dificuldade financeira principalmente, dificuldade, obstáculo, eu preciso que você não pergunta o como para Deus e quando. Você não precisa perguntar para Deus como e quando. Isso ele se encarrega. A fé, ela não anda com como, quem, porquê, para quê. Fé não anda, porque isso é lógica, isso é querer explicação. Fé é agradecer a Deus por coisas que você ainda não tocou, mas você já tocou espiritualmente, você já acessou espiritualmente. Aquilo já é seu. Você já se apoderou daquilo e você agradece. Agora imagina como fica a mente de Deus. Esse meu filho está agradecendo por algo que ele ainda não tem. Você usa o elemento que Deus nos deu para adorar Ele, que é fé. Queridos, Deus não tem imagem. Deus, a gente não sabe a figura de Deus. Por quê? Para que nossa fé, através da nossa fé, nós pudéssemos adorar Ele. Só desviando um pouquinho aqui, Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza. O que é a certeza? Eu sei porque sei e nada tira isso de mim. Certeza, queridos, é algo concreto. Não é algo duvidoso, não é algo meia boca. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Então, fé é uma convicção genuína de algo que você tem certeza sem duvidar. É concreto. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Peraí, certeza e prova de algo que eu não vejo? Então, queridos, fé é a certeza daquilo que esperamos. Eu estou esperando algo, tenho certeza, já está pronto. E é a prova de coisas que não vemos. Então é como se você falar isso testifica dentro de você, já é meu. Eu tomo posse. Eu não abro mão, ok? Marcos 11:24. Por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, credes que o recebereis e tê-lo-eis. Tudo que você pedir em oração, creia que você já recebeu e eu vou te dar. Queridos, o nosso problema é ficar, Deus me dá. Deus, obrigado. Deus, eu quero te agradecer por isso, porque o Senhor já me deu, isso já é meu. Eu te glorifico, eu te exalto. Queridos, a gente pede a primeira vez para Deus, no outro dia a gente já agradece por aquilo. Você não entendeu isso? Eu vou ensinar você. Senhor, eu quero aqui te pedir, vamos lá. Fale algo aí que você queira. Fale agora no chat algo que você queira muito, que Deus te dê. Para mim te dar o exemplo aqui. Fala qualquer coisa que você quer que Deus te dê. Eu vou ensinar você como é que faz. Tá? Outra coisa, existem 2 dons que se movem através do dom da fé. Tá? Fala algo aí que você queira muito. Fala no chat para mim. Fala qualquer coisa que você está gerando, que você está pedindo. Uma casa, tá? Então a Brenda, vou pegar o exemplo da Brenda. Senhor, hoje eu venho aqui, Pai, eu quero uma casa. Quero uma casa, Pai, com tantos cômodos. Quero uma casa com uma garagem, quero um jardim. Detalhe a sua casa. Fala, quero uma casa, Pai, para mim te adorar dentro dessa casa. Ela vai ser uma arca da aliança. E já fala, o que você vai fazer dentro dessa casa? Fala isso. Ok. Aí no outro dia fala, Deus, quero te agradecer pela minha casa, porque eu já tomei posse dela. Obrigada pela minha casa, ela é linda, ela é maravilhosa. Senhor Deus, essa casa é perfeita. Oh, Senhor Deus, como eu vou fazer cultos dentro dessa casa? Aí você começa a já agradecer. Num dia você pede, no outro você agradece. Você pegou a visão? E aí você não deixa ninguém. Agora, você tem que tomar muito cuidado. Que aí às vezes você conta isso pra alguém, a pessoa fala, que casa? Você não tem casa, sai disso. Fala, não, eu tenho sim, ela já é minha. Então tem coisas que você não precisa contar para ninguém, certo? Senão a pessoa ela vai falar, mas você tá ficando louco? Cadê essa casa? Então, num dia você pede, no outro você já agradece. Isso aí é exercitar a fé. E não deixa nada. E outra, não fale mais, Deus vai me dar. Deus já me deu uma casa. A sua palavra, ela tem muito poder. Deus já me deu uma casa. Eu sou saudável, eu não tenho nenhuma enfermidade. Gente, vocês têm unção. Vocês caminham comigo. A unção que tem sobre você. Vocês não têm noção do que é isso. Ok?
Fulano, você está doente ainda? Não, eu fui curada pelo nome de Jesus, eu não tenho enfermidade nenhuma. E não declara nada contrário a isso. Isso é fé. Isso é trazer o que está nas cortes celestiais ao natural. O problema é que alguém chega e você gosta de ser vítima. Ai, sim, eu estou doente, eu estou com dor. Se você tiver que tomar um remédio, toma, mas não fica, ai, eu estou com dor porque eu estou com... Eu tomo esse remédio e eu declaro, Satanás, eu sou curado em nome de Jesus, eu não tenho uma enfermidade. Porque tem gente que vai lá, pede a cura, mas daqui a pouco tá, ai, eu tô ruim, ai, eu tô isso, para chamar a atenção das pessoas. Amém? Vamos lá, Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. E aí você pensa, você acredita em Deus por causa que existe algum nível de fé dentro de você. Só que às vezes você tem fé para acreditar que Deus existe, mas não tem fé para acreditar que Deus vai abrir uma porta, que Deus vai curar. Amém? Vou contar um testemunho que eu vi. Eu gosto muito de assistir testemunho espanhol. Eu assisti um testemunho poderoso. Uma missionária, não sei se ela é dominicana. Ela estava dormindo, teve um sonho de revelação. No sonho, ela estava numa colina, numa montanha, e ela encontrava a filhinha dela, morta, que era pequenininha, que tinha sido abusada e morta. E ela gritava, ela sofria naquele sonho, muito. E aí ela acordou, e aí ela falou assim, Deus, esse sonho aqui é uma revelação. E se o Senhor está me avisando, é porque o Senhor pode deter isso aqui. Senhor Deus, o Senhor, eu sou uma serva tua, existe um anjo que acampa na minha vida e cuida da minha vida, mas eu quero pedir que esse anjo que cuida de mim, a partir de hoje, cuide da minha filha, 24 horas do dia. Vai escutando. E aí, essa mãe, tá? Essa missionária chega na filha e fala, filha, pequena, de escola, entre 6, 7 anos, 8 anos. Fala, filha, você, quando o ônibus te deixar, você não fala com ninguém e vem direto para casa, porque ela caminhava um pouquinho assim. Vai escutando. E aí, em um desses dias, ela desceu do ônibus e um homem de moto parou e falou assim, eu conosco a tua mamá, ela eres cristiana, ou seja, eu conheço a tua mãe, ela é evangélica. Vem aqui, sobe na moto que eu vou te levar. Ela, não, a minha mãe falou que eu não posso subir na moto de ninguém, Não, mas a sua mãe é cristiana, porque ela estava toda de sainha, toda comportadinha. Ela falou assim, não, mas a sua mãe é crente, ela pediu para mim te levar. Enfim, a menina subiu na moto, e ele, em vez de ir em direção à casa, ele começou a subir a montanha. E no que ele está indo, escuta isso aqui, no que ele está indo, essa mulher em casa começa a ver que a filha demora, e ela começa a entrar em oração. Ela falou, Senhor, minha filha está demorando, mas o anjo do Senhor acampa do lado dela, eu não vou chamar a polícia, eu não sei o que está acontecendo. No que esse homem de moto para, e ela começou já a falar, me deixa, desce, e ela começou a ficar desesperada, mas ele estava correndo. No que ele passa de moto, tem 3 motoqueiros que tá numa esquina, e uma voz fala para aqueles 3 motoqueiros, segue a Ninha, segue a menina que está em cima da moto. E esses 3 motoqueiros vai de longe, seguindo a menina. A voz do anjo vai no ouvido dos 3 homens, segue a menina que ela tá sendo levada para ser abusada. E aí, os 3 homens da moto pegam e vai atrás, e chega lá e fala assim, essa menina não é sua, desce agora, senão você vai se meter em encrenca. E aí a menina sai da moto em choque, os rapazes pegam ela, e aí a menina tem que voltar em si, porque ela ficou em pânico, para poder falar o endereço da casa. E aí chega esses 3 motoqueiros lá, vai escutando essa história, na casa da mulher, e fala, aí ela chegou, ela falou assim, aí eles contam o que aconteceu, falou, olha, a gente só demorou trazer ela, porque ela ficou com tanto pânico, e ela não sabia mais o endereço da casa. Aí quando a menina vê a mãe, mamãe, ele sonho, um sonho, mãe, um sonho. Você não pode ter fé só para acreditar em Deus. Você precisa ter fé para crer que Ele envia o anjo dele para cuidar os seus.
Você precisa ter fé o suficiente para crer de todo o coração que o Senhor livra. O Senhor livra aqueles. Então você precisa ter fé de viajar e falar: há um anjo do Senhor acampando na minha casa, e ai daquele que tentar entrar. Não entra. Mas aí você viaja, você põe gente na tua casa, você fica com medo, você fica, às vezes viaja um, você deixa um dentro da casa. Querido, se Deus não puder guardar a tua casa, que Deus é esse que você serve? Não, você não entendeu o que é fé. E tem gente que tem medo. Tem gente, queridos, fé é crer que Deus cuida. Gente, eu tenho tanta fé que Deus cuida do meu carro, que eu creio que Ele cuida do carro do bairro todo, se o meu estiver ali. Eu não tenho fé só para mim. Eu sei que o meu carro aqui, ó, é lavado, é carruagem de fogo. O anjo que acampar aqui, ele cuida já dos outros. Eu sei que por causa da minha casa, o Senhor cuida das casas que estão em volta. Essa é a fé que eu tenho. Eu sei que se eu sair de casa, o Senhor acampa não só muralha de fogo, mas anjo, porque o Senhor, eu consagrei tudo a Deus. Então nós precisamos andar debaixo desse nível de fé. Você teve um sonho ruim, como essa mulher teve? Peraí, não é que vai acontecer, eu preciso orar, eu preciso exercer minha fé que Deus vai proteger e vai cuidar. Mas o seu problema é de ter um sonho e você já aceitar aquilo como decreto, como sentença. Se Deus deu sonho, é para você orar por livramento. Amém? Agora vamos aqui comigo, tá? No verso... Glória a Jesus. Onde eu parei aqui? Deixa eu ver. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos no verso 7. Cadê? Verso 7. Aleluia. Glória a Deus. Verso 7. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Olha só que poderoso. Portanto, jamais se envergonhe de falar aos outros sobre o nosso Senhor. Olha aí. E também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecemos, mas porque este era o seu plano, desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. E agora Ele tornou tudo isso claro para nós com a vida de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu o poder da morte, iluminou o caminho para a vida e imortalidade por meio das boas novas, das quais Deus me escolheu para ser pregador, apóstolo e mestre. Por isso estou sofrendo assim, mas não me envergonho, pois conheço aquele a quem creio e tenho certeza de que ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia da sua volta. Paulo está falando aqui: eu conheço quem eu sirvo e eu sei que ele me guarda. Apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus, ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de mim, e pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. Como você sabe, todos os da província da Ásia me abandonaram, incluindo Figelo e Hermogênesis. Que o Senhor demonstre misericórdia a Onéssiforo e sua família, pois muitas vezes me animou em suas visitas e nunca se envergonhou por eu estar na prisão. Porque eu acredito que muita gente, por Paulo estar na prisão, abandonava ele, desvalidava ele. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Que o Senhor lhe mostre misericórdia no dia da volta de Cristo. E você sabe muito bem quanto ele me ajudou, ok? Então Paulo aqui relembra, Timóteo, que Deus não deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação e de equilíbrio. Quem está em Cristo, queridos, não é covarde, porque o Espírito Santo, ele amolda em nós
um caráter, uma força que vem do alto, ok? Então, eu quero que você entenda, não acredite só em Deus usando o mínimo da sua fé. Você precisa acreditar nas coisas que Ele faz e nas coisas que Ele já está fazendo na sua vida. O nosso problema de às vezes não tomar posse de coisas é porque crê que isso aqui é difícil para Deus. Isso aqui é muito complicado para Deus. E aí você não consegue exercitar a sua fé. E muitas vezes, para que coisas aconteçam na sua vida, há necessidade de romper em fé. Esses 50 dias de jejum que você está fazendo, o que está acontecendo? Você está alimentando o teu espírito, o odre está se esticando e o seu nível de fé está sendo aumentado. Por isso que a cada jejum que você faz, você tem mais unção depois, você tem mais autoridade. Por quê? Não é que Deus colocou mais dom em você. Não, Ele colocou mais unção, que é combustível de fé. Ele colocou mais autoridade, Ele colocou mais convicção, ok? Certo? Ok? Então, o medo, tá? É um espírito que nos paralisa. Medo de começar, medo de fazer, medo de orar por alguém, medo do julgamento do outro, medo do que o outro vai falar. E eu vou falar uma coisa pra você, pra nós vivermos coisas grandes em Deus, a gente vai sempre que romper com essas camadas. Medo do que o povo vai achar de mim, medo do que o povo vai pensar, medo do que o povo vai falar, ok? Então, diante dos desafios, diante das circunstâncias, nós temos que entender que o Espírito Santo está nos capacitando, não com um espírito de covardia e de medo, mas com um espírito de ousadia, ok? Então, nós precisamos aprender, tá? Nós precisamos aprender a viver debaixo de uma atmosfera de fé. E muitas vezes você não sabe porque você não tem fé, mas a sua falta de fé está atrelada, às vezes, à cultura que você foi criado, tá? A sua parentela, as pessoas que você está. Então você precisa o quê? Começar o quê? Repreender essas pessoas em nome de Jesus e falar assim, olha, eu não aceito esse julgamento, eu não aceito isso no nome de Jesus. Ok? Porque senão o que vai acontecer? Toda hora que você tá ali querendo sobressair em fé, alguém vem falar, isso aí não é de Deus, isso aí foi uma coincidência. Então, o que nós precisamos prestar atenção? Quem que me desanima? Quem que sabota? E isso, queridos, não só para coisas espirituais. Às vezes você tá ali, Deus te deu um projeto de uma empresa, pai, mãe, vou fazer uma empresa, o teu pai e tua mãe é incrédulo, fala, não, isso aí não vai dar certo não. Aí você desanima, porque a voz do teu pai e da tua mãe tem muito impacto. Entendeu? Então, às vezes você conta para um amigo, o seu amigo, ele é pessimista. O seu amigo, ele não entende de nada de empreendimento. O nosso erro, queridos, é falar com pessoas que não entendem de nada do que Deus está fazendo. Ok? Tá? Então, Paulo está exortando Timóteo também a não se envergonhar o quê? Do Evangelho de Cristo. Não se envergonha de falar de Jesus, não se envergonha de falar que eu sou seu pai espiritual porque eu estou preso. Ok? Aí tem gente que quando o pastor começa a passar perseguição, ele sai da igreja, ele fica... Porque, querido, perseguição você vai passar, eu vou passar, ok? Então, nós precisamos andar debaixo de uma fé avassaladora. Né? Você viu ali, né? Jesus estava andando sobre as águas. E Pedro começou a andar sobre as águas. Mas, de repente, ele começou a afundar. Por quê? Porque nossos olhos têm que estar em Cristo, no Senhor, todo o tempo, ok? Então não se envergonhem do Evangelho. Agora, uma chave poderosa que eu preciso entregar para vocês eu sempre estou de olho no que Deus está fazendo, como esses testemunhos. Eu falo, uau, que Deus lindo, pegou 3 ímpios que não era nem cristão, falou, corre atrás daquela menina. O que Deus não está fazendo por mim, por você, que ora, que paga preço, que está jejuando, tá? Então, nós precisamos andar debaixo de uma fé avassaladora. Então, muito cuidado. Agora, essa madrugada nós vamos fazer libertação da língua. Libertação do espírito de fofoca, de maledicência. Você que já amaldiçoou seu filho. Por quê? A nossa fé é gerada das coisas que a gente fala. Eu diria para você que 90% do que nós vivemos em Deus é gerado das coisas que nós falamos. Aí se você falar, eu sou pequena, eu sou incapaz, assim será.
Você tem que entender que a unção que está em você, uma vez que você profetiza, ela pega em você também. Eu sou mais que vencedora em Cristo. Eu sou escolhida, eu sou filha amada, sou guerreira das cortes celestiais. Senhor, todo dia eu estou orando e falo, Senhor, me dá mais 3 exércitos de anjos para lutar comigo na direita, na esquerda, no esquadrão da frente, no esquadrão de trás. Senhor, eu sou a filha do grande, eu sou Yahvé Adonai. Senhor Deus, me dá mais um cavalo de fogo, me dá carruagens de fogo. Senhor, eu sou a tua filha, eu sou a tua guerreira. Senhor Deus, me usa no teu reino. Senhor Deus, me dá armadura nova. Me dá mais autoridade no nome de Jesus. Queridos, existe a oração aonde você ora na sua identidade. E existe a oração aonde você ora com autocomiseração. Deus, eu acredito que quando a gente está na fase de cura interior, a gente ora, Deus, isso, e chora, e tudo bem. Mas chega uma hora que você vai orar na sua identidade. Senhor, eu sou tua filha, eu sou teu servo, Senhor Deus, eu sou um guerreiro das cortes celestiais. Satanás tem que retroceder. O Senhor, eu estou posicionado. Então, ora na sua identidade. Fala, Senhor, eu sou hoje, Senhor Deus, a imagem e semelhança de Cristo. Eu sou guiado e governado pelo Espírito Santo de Deus. Senhor Deus, me usa nessa terra. Ora na sua identidade. Reivindica exército de anjo, reivindica patente espiritual, reivindica mais autoridade no sangue do Cordeiro, reivindica ao Senhor o que você quer. Fala, Senhor, eu sou filha amada, eu venho aqui, Senhor Deus, diante das cortes celestiais porque eu sou amada, eu tenho acesso direto através do nome de Jesus, a vir aqui, Senhor Deus, profetizar um tempo novo na minha vida. Agora você só entra como escravo, como coitado, como vítima. Eu acredito que num começo, quando a gente está sendo assim, a gente está sendo curado, a gente não entende quem a gente é, tudo bem. Mas não fica falando, Deus, eu sou um pobre coitado. Não, Senhor, eu sou um vencedor. Eu tomei posse da minha salvação e por isso eu sou vencedor. Senhor, eu não sou qualquer um, eu sou lavada no sangue do Cordeiro, lavado no sangue do Cordeiro. Satanás tem que retroceder, ok? Então nós precisamos, tá? Guardar a nossa fé. Então, muito cuidado com os desviadores de fé, muito cuidado com os minadores de fé, muito cuidado com os sugadores. Pessoas que vêm falar, não vai dar certo. Ah, isso é loucura. Mas por que fala? Porque você está abrindo o seu coração com gente errada. Então nós precisamos tomar muito cuidado com quem você tem aberto o teu coração, com quem que você tem colocado os projetos que o Senhor está fazendo, ok? Então nós precisamos andar debaixo de uma fé que queima todo dia. Tá desanimado? Quando eu tô desanimado eu coloco só testemunho, até o meu coração aquecer de novo. Gente decepciona a gente, sim. A gente fica magoado com pessoas, sim. Mas escolhe sair disso rápido. Fala, eu não vou ficar muito tempo aqui sofrendo. Eu tenho uma missão muito grande para fazer, ok? Então nós precisamos, tá? Destronar toda a muralha do inferno, destronar toda a muralha de Satanás. E outra, destronar identificando quem são os minadores de fé. Tudo acontece por intermédio da fé, tudo. Você começa um projeto com fé. Você começa um negócio com fé. Sem fé, queridos, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E eu preciso que você entenda isso, ok? Então, a sua boca, ela tem uma responsabilidade praticamente de 90%. Porque você é o que você fala. Você é o que você profetiza. Você é o que você declara. Você se torna aquilo que você declara que é. Eu sou vitoriosa. Então nunca fala, eu não sei fazer. Fala, eu já declaro que eu sou expert nisso aqui, em nome de Jesus. Então a gente precisa nos disciplinar. Então sempre declara aquilo que você quer viver. Eu tenho uma mente super criativa. A criatividade jorra sobre a minha vida. Deus está sempre me dando coisas novas. Deus está sempre me dando uma revelação nova. Você está profetizando. Você tá colocando óleo na engrenagem.
para que aquilo que você está vivendo continue, mas continue. Deus me usa demais para ministrar cura. Deus me usa para libertar pessoas em alto nível. Deus me usa. E glória a Jesus por isso, eu quero continuar sendo usado. Então nós precisamos, tá? O meu casamento é uma bênção, o meu esposo é uma bênção, a minha esposa é uma bênção, a minha casa pertence ao Senhor. Satanás não pode entrar dentro dessa casa. Existe uma palavra, existe uma sentença. Eu decretei, eu acredito no que eu falo. Mas apóstolo, e se eu não acreditar no que eu falo? Uma hora você acredita, que você vai falar tanto que uma hora você acredita. E muita coisa às vezes você não vive porque você falou 2, 3 vezes e não conseguiu acreditar naquilo. Então começa a falar. Satanás não pisa na minha casa, todo mundo que entrar dentro da minha casa, o demônio tem que ficar pro lado de fora, tem que respeitar a muralha de fogo. Se acredita que tem uma muralha de fogo, a sua fé, o crer, o acreditar é certeza. Então chega alguém endemoniado, o demônio puf pro lado de fora, a pessoa entra sozinha. E é simples assim. Agora, se você fala algo e você não acredita, é porque você falou pouco. Quanto mais você fala, mais você vai ver a manifestação de tudo que você ora. Ok? Então nunca fale, isso é caro, isso é difícil. Nunca fale. Eu falo, isso aqui para Deus não é nada. Isso aqui para Deus é troco. Eu já tomei posse no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então, queridos, a fé é o combustível que move tudo. Olha, tem pessoas que não têm dons espirituais, mas têm autoridade para executar qualquer dom, qualquer mover, qualquer mistério de Deus. Por quê? É uma pessoa que tem o dom ativado de fé em alto nível. Uma vez que você tem o dom de fé ativado, a sua autoridade é enorme. Ok? Então, eu quero que você gere as coisas. Agora, as pessoas que vivem no passado, elas não conseguem gerar coisas do futuro. Então, você precisa se ver naquilo que você tem vontade de viver. Se ver no seu ministério, se ver, ou seja, talvez crescer nas redes sociais, se ver no trabalho que é o teu sonho, se ver tendo a tua família, o teu filho, a tua serva. Você precisa se ver nisso. Como se isso já fosse teu e precisa agradecer por coisas que ainda você não tem fisicamente, mas você já tem espiritualmente. Tudo primeiro a gente tem no espírito, para depois ter no físico. Porque a lei das cores celestiais é gerada no espírito, para depois ser gerada no físico. Porque a gente pensa que é daqui para lá, mas é de lá para cá. É do mundo espiritual para cá. E não é daqui para lá. Então tudo que você gerar, então a nossa mente tem que estar pura, santa, limpa. Porque você precisa, queridos, gere, ore, veja na mente, declare. Então preste atenção. 3 coisas que vai acelerar a manifestação daquilo que ainda é espiritual para algo natural. Primeiro é declarar, mas declarar tanto, ao ponto daquilo ser quase ali, algo que realmente já está ali, mas você declara, isso aqui já é meu, Deus já me deu, declarar. Outra coisa, exercer sentimentos sobre isso. Deus, eu quero te glorificar, Deus, por essa casa que o Senhor me deu. Oh, Senhor, essa casa é tão linda, é tão maravilhosa, Deus, obrigado. Agradeça mesmo que você não tenha casa. Então, sentimento de gratidão. Então, coloca sentimento e emoções. Aí você puxa mais um pouco, ok? Outra coisa, quando você estiver orando em línguas, se você já ora em línguas, ou quando você estiver ali escutando um louvor, veja a sua casa. Tome um café dentro dela. Faça uma célula dentro dela. Na imaginação, apóstolo? Aí você puxa mais um pouco. Algo visual. Algo em sentimentos, em emoções e declarações. Qualquer coisa que você quiser. Qualquer coisa. Qualquer coisa que você quiser. Qualquer coisa. Mas você tem que começar a falar que isso já é seu. Então vamos lá. Um dia você pede, no outro você já agradece. Então, por exemplo, Deus, quero muito que o Senhor me dê uma casa. Quero muito que o Senhor me dê um carro. Senhor Deus, quero engravidar de 2 filhos, gêmeos, um menino e uma menina. Ah, mas na minha família não tem. E você acha que Deus precisa que tenha genética na tua família? Você acha que Deus precisa que a genética
colabore com ele. Não, na verdade, quanto mais impossível, mais ele vai mostrar que é Deus. Você acha que Deus precisa de ter um fator que vai ser... Não. Deus, obrigada. Eu agradeço pelos meus filhos já, gente. Que ainda não estão aqui fisicamente, mas eu já tomei posse nas cortes celestiais, já são meus. Então, nós precisamos aprender a glorificar Deus e agradecer por coisas que ainda... Então, olha, prestem atenção. Essa madrugada agora, nós vamos fazer libertação da língua. Só que não é só a língua que fofoca, é a língua que amaldiçoa, é a língua que murmura, é a língua que tem inveja, é a língua que amaldiçoa a casa, o carro, os filhos. E aí você fala, meu Deus, por que a minha vida financeira está travada? Porque você tem uma língua de serpente, você tem uma língua de cobra, com veneno. E nós precisamos escolher um caminho. Ou você tem uma boca de maldição, ou você tem uma boca de bênção. Escolhe ter uma boca de bênção, que sai rios de água viva. E tudo vai ser abençoado, tudo vai prosperar. Queridos, eu abençoo minhas plantas, eu abençoo tudo da minha casa, eu abençoo, frutifique, prospere. Abençoe tudo que está debaixo da sua mordomia e agradeça por coisas que você ainda não pegou com as mãos. Faz sentido para você ou não? Faz sentido para você ou não? Aleluia. Então amanhã eu quero continuar, eu quero trazer para vocês esse tema, tá? Quero trazer para vocês um pouco desse tema na live, sobre o perigo da língua, tá? Gente, agora, deixa eu contar uma coisa para você pegar a visão. Vamos supor que você vai visitar alguém e você vai falar de Jesus para uma pessoa. E aí você se preparou, você orou. Antes de ir, não conte para ninguém. Às vezes você conta para alguém, vou lá na casa do fulano orar. Ah, não, aquela pessoa ali não tem jeito não. Muito cuidado com as pessoas. Então você vai fazer uma missão, vai calado. Se não tem ninguém para te ajudar em oração, quando Jesus vai curar, quando Jesus vai ressuscitar a menina que estava morta, ele só leva 2 para dentro do quarto ali na hora do ressuscitamento. Ele não leva as outras pessoas ali. Porque, querido, tem pessoas que às vezes a gente vai falar algo, a pessoa não vai entender. Ei, Deus me chamou, Deus me levantou como pastor, ou eu tenho chamado. Aí você vai contar para uma pessoa que não crê, ou às vezes uma pessoa que não quer que você cresça mais que ela. E aí fala, não, fulano, isso aí não é para você, Deus não te chamou para isso não. Então muito cuidado, você tem que tomar cuidado com quem que você compartilha as coisas. E se é um projeto sobrenatural, não compartilhe com ninguém, ok? Certo? Glória a Jesus. Então, queridos, era sobre isso que eu tinha para falar para vocês. Essa madrugada vai ser poderosa. Um beijo grandão no seu coração. Que Jesus te abençoe poderosamente.